Bom dia, segundo ano, como vocês estão? Bom, dando continuidade ao conteúdo da aula passada, a gente está entrando no segundo módulo da apostila, né, de filosofia. Bom, a gente está entrando num discurso aqui que é ética, a ética na filosofia. Depois dos sites, os slides, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem estar mandando diretamente na pergunta a vídeos, ou no Hangout, ou por e-mail, a gente está à disposição. E hoje a gente vai entrar num assunto um pouquinho complicado, tudo bem? Então a gente vai entrar assim num assunto que para alguns é muito relativo, o que é ética, o que não é ética, o que se considera certo e errado dentro dessas relações. Mas é uma virtude que não pode ser negada e é uma virtude que vai ser trabalhada pela filosofia, principalmente a filosofia moderna, tá bom? Bom, lá na antiguidade, né, para uma pessoa ser cada vez mais virtuosa, chegar mais perto da ética, ela tem que estar em busca de alguma coisa. Para alguns, quanto mais próximo estou da felicidade, eu sou um homem mais virtuoso e um homem mais ético. Não é essa a concepção que esses filósofos da Idade Moderna vão ter em relação à ética. Mesmo se a gente ter por referência as datas aqui deles, nós vamos ver que nós estamos já na Revolução Francesa, Revolução Industrial e no processo de urbanização grande, então as relações sociais estão se modificando. Então essa ética também vai ser modificada, tudo bem? A gente vai chamar então de ética normativa e nós temos por referência três grandes nomes para trabalhar a ética. A gente tem aqui o John Stuart Mill, nasceu em 1806 e 1873. A gente tem o Jeremy Bentham, nasceu em 1748, faleceu em 1832. E a gente tem o cara, né, galera? Vamos lá, o cara que a gente não pode esquecer, que finaliza o discurso de ética, Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804. O Kant, ele é o último, ele é a surpresa porque ele é o melhor, beleza? Então vamos lá. Bom, ética normativa é um problema do fundamento da moral, tá? Então a ética é um estudo que complementa o que é a moral. Qual é o objetivo dela? Algumas perguntas aqui para vocês, tá? Qual o bem fundamental? Quais as ações que devemos praticar e que tipo de pessoas devemos ser? Perguntas difíceis, não são? Porque aqui cada um vai ter uma opinião em relação a essas perguntas, não é verdade? Até dentro do contexto familiar ou dentro do contexto das suas relações externas, cada um tem um parâmetro aqui de pergunta em relação a isso. Para ficar um pouco mais fácil de compreender o que a professora fez para vocês, dividiu como que a gente vai organizar essa ética, tá? Então vamos lá, a ética do caráter ela é uma ética que é consolidada lá na antiguidade, com Aristóteles, Platão, Sócrates, que vão colocar aqui a ética da virtude, ou seja, evitar os vícios morais, né? Então quando o homem não estabelece algum vício, algum desejo, algo que faz com que ele sofra, é um momento onde ele está mais imanente, ele está num processo mais tranquilo, no processo onde o espírito dele está mais livre para se chegar perto do quê? Dessa virtude, tá? Quando ele, na verdade, se libera dos desejos mundanos, ele chega mais perto dessa virtude. Isso bate muito essa filosofia do caráter, essa ética, essa virtude com a filosofia oriental. Só que como a gente não tem tempo para estudar a filosofia oriental, a gente vai ter que relembrar um pouquinho aqui só do contexto socrático, platônico e aristotélico, que fala sobre essa essência da virtude, cada um traça um plano de como se chegar nessa virtude para condicionar essa moral. Tudo bem? Só que como a gente está na Idade Moderna, a gente vai racionalizar o conhecimento. Lembra que toda vez que eu entro na Idade Moderna, eu estou racionalizando, estou colocando o homem como centro. O homem é protagonista desse processo de pensar. Então, essa ética da ação, ela foi dividida em 4 grandes escolas. Tudo bem? Na apostila de vocês, essas escolas estão lá, uma por página, mais ou menos. Mas a professora vai ter que explicar um pouquinho para vocês, porque é um pouquinho complicadinho de entender. Então, vamos lá. A ética da ação, então, é uma ética que nasce no contexto da Idade Moderna. E a gente vai ter 4 grandes escolas. A gente vai ter aqui, ó, consequencialismo, utilitarismo, deontologia e o imperativo categórico. O imperativo categórico é do Kant, por isso que ele vai ficar por último. Ele dá mais trabalho para a gente estudar, muito mais trabalho. E aí hoje a gente vai falar de uma dessas ramificações,
a partir dessa entrada do segundo módulo, a gente vai estudar uma escola dessa, beleza? Então vamos lá. Consequencialismo, as melhores consequências. O próprio nome já diz, não é? Eu tenho que me preocupar com as consequências da minha ação. Eu não estou preocupada com o querer, a atitude. O importante é a consequência, mas eu vou dar exemplos para ficar mais fácil quando eu entrar nesse assunto, tudo bem? Então, o valor da virtude está ligado à consequência e não na ação. Utilitarismo, felicidade geral. Utilitarismo é interessante, a gente também vai estar estudando ele pontual. Então, se o fundo, se o movimento que eu fiz foi condicionado para a felicidade geral, então a minha ação foi correta, ela foi virtuosa. E tem a ação por dever, aquilo que realmente é correto, que eu devo fazer por dever, independente da consequência ou da felicidade geral. Vamos começar pelo primeiro, então aqui John Stuart Mill, utilitarismo. O utilitarismo, ele é o consequencialismo. O valor moral de uma ação depende somente de suas consequências concretas ou previstas, se é correta ou incorreta. O utilitarismo destaca a felicidade como objetivo central da atividade humana. A felicidade é o bem fundamental. As consequências de uma ação são o único critério de avaliação moral. E a felicidade de uma pessoa não vale mais do que a outra, tá? Então vamos prestar bem atenção. Não é o ato do dever, Ou seja, eu tomo uma ação não prevendo, não é prevendo, eu tenho que me preocupar com a consequência da felicidade geral. Então vamos colocar aqui, eu peguei e parei no bar e tomei muita cerveja e peguei meu carro, estou dirigindo muito bêbada. Pelo dever, eu não deveria ter feito isso, Não existem as leis, a lei seca, eu não posso dirigir bêbada, não é verdade? E aí naquele momento que eu estou dirigindo bêbada, eu sem querer atropelei uma família do ponto de ônibus. Só que eu peguei essa família, enfiei toda no meu carro e levei para o hospital e eles se salvaram. Bom, o que eu fiz foi muito errado, não foi? Mas a consequência não foi boa, porque eu resgatei a família, levei para o hospital e a família sobreviveu. Então, felicidade é o bem fundamental. A ação, a de avaliação moral, foi que eu ajudei aquela família sobreviveu, então não interessa o ato que eu fiz errado. A consequência foi boa, então tá tudo certo para o utilitarismo, tá? Essas teses do utilitarismo a gente vai dividir em hedonismo, consequencialismo e imparcialidade. Nós vamos ver os três contextos, tá? Hoje a gente vai ver só o hedonismo, tudo bem? Aí nas próximas aulas a gente vai dando sequência porque é muita informação. O hedonismo, qual é o bem último? Essa é a pergunta que vocês devem se fazer. A felicidade é o bem último, o bem mais básico, do qual dependem os outros bens. Ele trabalha com duas proposições, prazeres e dores. Prazeres, felicidade, dores e felicidades. O que o hedonismo ele prega? Evitar a dor e busca o prazer como um bem supremo, tá? Como medir a quantidade de felicidade, intensidade e duração? Ou seja, eu tenho que evitar as dores do sofrimento, eu tenho que evitar as dificuldades, eu tenho que ir na busca do prazer, na busca da felicidade. E aí ele vai traçar aqui para vocês, ele vai tentar traçar uma estatística de como você prevê essa felicidade, na sua intensidade e na sua duração. Então, exemplo, prazer de fumar. Vamos lá, uma pessoa, na hora que ela está fumando, ela está com muito prazer, não está? Ela está lá baixando a ansiedade dela, pega o cigarro. Naquele momento, aquilo dá um prazer absoluto na pessoa que está fumando. Porém, a longo prazo, aquele tempo que ela ficou sentindo prazer momentâneo do fumar, vai gerar outras complicações de saúde. Então, vamos supor que durante o decorrer da vida dessa pessoa, lá no final, depois de 25, 30 anos fumando, ela vai ter um câncer no pulmão. Então, o que ela tem que dosar nessa balança? Agora eu estou muito bem fumando, eu tenho que pensar no prazer e evitar a dor? O fumar me dá prazer. Isso para o hedonismo é correto. Porém, na hora que ela colocar na balança que ela vai ficar internada, que ela pode vir a ter uma doença devido ao cigarro, na hora que ela colocar na balança, ela vai o quê? Opa, não, se eu tenho que evitar a dor, então eu tenho que parar de fumar, porque a consequência futura para a minha saúde vai ser muito pior.
Então é nesse momento que ela tem que colocar na balança o que vai trazer mais prazer, se é o prazer momentâneo ou se isso vai ter alguma consequência na vida dela futura. A eutanásia também é um outro princípio que eu coloquei para vocês. A pessoa que está lá sofrendo numa cama de hospital, na hora que ela pede para desligar os aparelhos para poder morrer, ela está pensando no quê? Naquele momento no prazer dela, de tanto sofrimento e de tanta dor que ela está. Então, se ela tem que almejar o prazer, é moral dentro do condicionamento do hedonismo, certo? Você tem que dosar o que é que vai te trazer mais prazer ou mais dor. Então, pontos de vista qualitativos vocês também devem observar. Superiores, ele vai dizer que os pontos de vista qualitativos superiores, ele dá muito mais prazer do que os inferiores. O que é considerado superior no hedonismo? Do intelecto e dos sentimentos morais. Esses são prazeres superiores. E os inferiores são os corpóreos e físicos. Mas a gente vai desconstruir isso, sabe por quê? Se eu perguntar para vocês, vocês preferem ficar assistindo a minha aula de filosofia neste momento? Ou comer uma bomba de chocolate, vocês vão escolher o quê? Comer a bomba de chocolate. Então isso pode ser questionado e a gente vai questionar isso quando chegar perto do Kant, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, tô morrendo de saudade, espero que eu tenha ajudado. Tchau!